Muito bem. Vamos dar sequência, irmãos, ao nosso assunto, indo para a conclusão. Eu quero ler com vocês o versículo número 10, Apocalipse 2 e 10. Vamos lá, todo mundo de Bíblia. Apocalipse 2, 10. 1, 2, 3. Nada temos a poder dar. Eu já Colocamos ali liberdade versus perseguição. Disse alguém que só se sabe de verdade o valor da liberdade quando se perde. Mas nós cristãos temos esse privilégio de aprender a diferenciar, a valorizar a liberdade sem precisar chegar à perseguição. Especialmente nós aqui do Ocidente. Eu tive o privilégio de participar de uma palestra com o saudoso, que ele já está na glória, o missionário pastor André. Quem já leu alguma coisa do pastor André? Um holandês, portas abertas. Né? Deus nos deu um privilégio, né, irmã Miriam? A gente assistiu o André. Tremendo. E uma das coisas que me impactou na palestra do irmão André foi as experiências que ele tinha, né? Como ele se dizia contrabandista, né? De Deus, né? Porque levava Bíblias naquela época para países que era proibida a pregação do Evangelho. Em alguns lugares ele chegou a pegar Bíblias, colocar num plástico, numa bolha, e pegava um navio e dava uma volta assim em torno da cidade e soltava aquelas Bíblias na água, e a água ia levando para chegar, porque ele não tinha como chegar até ali. Em outros lugares ele chegou mesmo com um fusquinha, ele tinha um fusquinha branco, né? Eu estive na Holanda e pude ver lá no museu, ele deixou lá com o veículo das missões dele, né? E ele disse que passou em alguns lugares onde tinha guardas, e ele parava o carro, fazia uma oração e dizia: cega, Jesus. Cega esses homens para eles não verem as Bíblias. O carro cheio de Bíblias, e ele orava e Deus cegava os guardas. Eles falavam com ele, pediam documento, ele se apresentava, mas ninguém não via as Bíblias que ele carregava. Outras vezes ele se vestia com aqueles ternos dele, e enchia de Bíblias. Foi um grande homem, fez um grande trabalho, especialmente nas cortinas de ferro, como ele chamava, né? Ele entrava com a palavra. Mas teve uma palavra que ele disse, e me guardei isso, e vez por outra a gente observa que começa a aparecer assim, de longe, né? Algo que vai nos sentir assim um pouco intimidados com respeito à perseguição. Vez por outra. Né? Vez por outra. Pastor André, ele disse: olha, eu particularmente não creio. A igreja é o corpo de Cristo. E ele disse: a igreja é o corpo de Cristo. E eu não creio que o corpo de Cristo vai chegar no céu, um lado todo machucado de perseguição e o outro lado totalmente ileso, sem sofrer nenhuma perseguição. Isso foi a palavra do irmão André. Ele estava falando aqui no Brasil, então ele estava se referindo ao Ocidente, né? E eram palavras dele, ele dizia que não acreditava. Bom, até agora Deus tem nos guardado de uma perseguição, né? Como a igreja de Esmirna sofreu, como a igreja primitiva sofreu. Hoje nós sofremos uma perseguição branca, né? Isso é uma realidade. Todavia, a gente percebe que na história da igreja, perseguição não foi algo que, vamos dizer assim, que a igreja estava ilesa disso, isenta disso. A perseguição sempre fez parte da história da igreja. Por que colocamos isso aí? Para chamar a atenção que, nos dias atuais, nós não estamos isentos de passar por algum tipo de perseguição.
A igreja de Esmirna era uma igreja fiel, era uma igreja trabalhadora, era uma igreja que foi elogiada por Jesus, encorajada por Jesus, mas veja que o encorajamento de Jesus não a isentou de passar por tribulações, por perseguições. Né? Até o texto diz, não temas. Como é que diz lá? Não temas. Leia o 10, versículo 10. Não temas, não temas as coisas que hás de padecer ou de sofrer. Então Jesus não nos isenta de sofrimentos. Ele vem estar conosco para nos ajudar a vencer os sofrimentos. Ele muitas vezes não nos livra da cova. Ele vai conosco à cova. Né? Ele não nos livra da fornalha ardente, mas ele é o quarto homem que está lá dentro da fornalha ardente. Somente para refrescar a mente dos irmãos e fortalecer essa ideia de que crente não sofre. Né? Estou falando da Esmirna de hoje. Sofre sim. Crente padece sim. Porém, nós temos Jesus conosco, dizendo todos os dias, não temas, não temas, não temas, não tenha medo, eu estou aqui com você. A ideia do texto é exatamente isso. Não temas, não tenha medo porque eu estou aqui com você. Você vai passar. Não temas pelo que há de sofrer. Não temas pelo que há de padecer. Então, Jesus não nos isenta de sofrimento. A ideia, né, a ideia moderna de um cristianismo sem sofrimento é antibíblica. O sofrimento faz parte da vida cristã. Quem entende, amém? Amém. Faz parte. Neste mundo tereis aflições. Então faz parte. Porém, Jesus promete estar conosco. Não tenha medo, porque eu estou aqui com você para lhe ajudar. Não temas o que há de padecer, visto que o diabo, nesse texto aqui, ele é apresentado exatamente como aquele que lança, né, as dificuldades. O diabo lançará alguns de vós na prisão. A gente pode dizer, não, quem lançou foi Nero, quem lançou foi Domiciano. E Jesus disse que é o diabo que lança. Né? O diabo usa, né? O diabo usa pessoas, né, para perseguir a igreja. O diabo é visto aqui como a fonte da perseguição. Alguns seriam presos, né, guardando julgamento possível até a morte. Você lançará para serem postos à prova e tereis tribulação de 10 dias. Né? Tribulação de 10 dias. Então está aí liberdade e perseguição. O diabo está para lançar em prisão alguns dentro de nós. O diabo é visto como a fonte da perseguição, especialmente por causa do evangelho. O alvo dele é parar o evangelho, é que a igreja não prossiga. Bom, aqui nós vamos ver que o efeito da tribulação seria o de provar a fé desses crentes. Né? O efeito da tribulação é para provar a fé. A sua lealdade a Cristo seria testada sob a ameaça de morte. Mas a perseguição não continuaria para sempre. 10 dias sugere um tempo curto, mas completo. 10, na numerologia, fala de completude. Né? Então, 10, aí não se refere a 10 dias da semana, mas completude, um período, né, completo, também não seria para sempre, né, teria um fim, por ter vínculos tão fortes com a idolatria oficial de Roma, e Esmirna se tornou uma cidade perigosa para os cristãos, e aí veio a perseguição. Né? Mas veja que o texto não isenta a igreja de perseguição. Sereis postos à prova. E eu poderia fazer aqui uma diferença com os irmãos entre provação e tentação. Até no texto bíblico, nas traduções, Almeida corrigida, né? Almeida atualizada, narra essa nova tradução bíblica, você vai perceber uma diferença nos textos. Por exemplo, onde se fala em tentação e provação. Né? Por quê? Porque a palavra no original grego é a mesma, peirasmo, peirasmos. Peirasmo é ser colocado à prova. E aí muitas vezes você vai ler textos que você acha que tem a ver com provação e o texto lá está tentação, nas versões, nas traduções mais antigas.
é uma questão de tradução do texto. Mas quando a provação, quando o aperto, a dificuldade for produzida por Satanás, o termo correto é o quê? Tentação. Quando o texto trouxer a ideia de provar para aumentar a sua fé, o termo correto no português seria provação. Só para ajudar vocês. Né? Existem textos, por exemplo, 1 Coríntios 10, 13. Não veio sobre vós tentação senão humana. Tentação é humana. Satanás, ele usa exatamente nossos impulsos, né? Que herdamos na natureza pecaminosa, né? Que é outra coisa que muitas vezes a confusão para o estudante da Bíblia, sempre as epístolas trazem a palavra carne, 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 e carne ali, quando o texto original é sarx, não está falando disso aqui, matéria, carne e osso. Está falando de natureza pecaminosa, natureza caída. Né? Quando é carne, né, normal, então um outro texto é usado. Pois bem, mas o que eu quero mostrar é exatamente essa diferença entre tentação e provação. Satanás não prova. Satanás tenta. São Tiago I disse que Deus não tenta a ninguém. Ninguém sendo tentado, diga de Deus eu sou tentado, porque Deus não tenta ninguém. Tentação vem para lhe derrubar, tentação vem para lhe prejudicar. Provação vem para fazer você crescer. Provação vem para lhe elevar a um patamar mais alto. Provação, a prova de Deus, quando você passa na prova, então você recebe uma recompensa da parte do Senhor. Tiago 1,12, bem-aventurado o varão e é provado. E é provado, porque quando passa a aprovação, receberá o quê? A coroa da vida. Então há uma recompensa para a aprovação. Muito bem, meus irmãos. Então, aqui está essa diferença entre liberdade e perseguição para a gente valorizar a liberdade que temos e eu diria e aproveitar. Aproveitar. Eu já estive, pastor Ivanildo, em lugares onde não há liberdade de se pregar o evangelho. Vocês não têm ideia como é complicado. Não têm ideia. A fim de uma informação para vocês, eu tenho viajado vários países da Europa. E em países que vocês não imaginam, já não existe liberdade para se pregar o evangelho. Por exemplo, qual é a ideia que se tem da Alemanha? É um país onde o evangelho pode ser pregado. Nem em todo lugar, isso é verdade. Eu estive em cidades da Alemanha onde, para a gente fazer um trabalho de convite às pessoas, ao missionário Dionísio, que me levou lá já umas 2 vezes, e às vezes a gente sai à tarde para convidar o povo para vir para o culto à noite, para a festa. Ele gosta de fazer esse tipo de convite, pessoalmente, e a gente pega os folhetos, a gente pega 100 convites, folheto com o endereço da igreja, porque lá você não pode convidar as pessoas para pertencer à sua igreja, para pertencer à sua fé. Então a gente vai à delegacia, carimbado aqueles 100 folhetos, e aí diz para o delegado lá o horário que vai ficar na praça, de tal hora a tal hora, e eles mandam um policial ficar ao nosso lado, porque você não pode, segundo eles, convidar ninguém para a sua religião. Você apenas entrega o folheto com o endereço, mas não pode falar nada. Isso, algumas cidades da Alemanha eu passei por isso. Tá certo? Então, só se sabe o valor dessa liberdade que nós temos aqui quando você chega numa situação dessa. Não poder nem convidar uma pessoa para aceitar Jesus, nem poder convidar uma pessoa para o culto, é uma perseguição. Infelizmente, a Europa, vocês orem pela Europa, a Europa está sendo dominada pelo islamismo. A França hoje, 90% da França é muçulmana. E outros países que a gente tem chegado, o muçulmano está tomando conta, mas tomando conta mesmo. 2018 eu estive na África, agora há pouco a gente estava falando ali, fui com a minha esposa, para participar de uma convenção
em Moçambique. E na cidade de Beira, uma cidade de 500 mil habitantes, uma igreja muito grande. E, irmãos, que eu pude ver ali é como os muçulmanos estão ganhando terreno. Né? Enquanto nós ficamos cuidando de crianças lá, com arroz com feijão, os muçulmanos investem dinheiro naquelas igrejas deles lá e dá o melhor tipo de alimentação, da roupa, da calçada, da tudo, porque eles estão com dinheiro. Então, é uma dificuldade. Quando estivemos em Beira, nós pudemos ver ali o que nós falamos aqui de Izmir, uma igreja materialmente pobre, porém rica espiritualmente. A igreja na África do Norte, eu diria que hoje é um tipo assim da igreja primitiva. Eles oram como nunca. Eles têm sede de ouvir a palavra como nunca. Falei agora há pouco ali para a professora Cláudia que me davam uma oportunidade 9 horas da manhã. E na primeira aula, eu fiquei surpreso que me deram a oportunidade 9 horas da manhã e eu perguntei quantos minutos eu tenho. E o pastor disse, vai até meio-dia. 3 horas de aula. 3 horas de aula. E aí eu comecei a ministrar, né? Esse jeito meu, não ia correr muito, né? Eu fui devagar, mas uma coisa me chamou a atenção: não saía ninguém. As crianças não se movem do lugar. E eles têm uma sede tremenda pela palavra. Sabe por quê? Porque eles não têm o que nós temos. Pastor Josias, eu mandei 200 harpas. Mandei 200 harpas. E eu tive acesso aos vídeos. Quando eles pegavam na harpa, eles choravam. Eles falavam línguas estranhas. Sabe por quê? Porque é uma harpa só para uma congregação. O dirigente tira xerox do hino que vai cantar naquela semana e distribui com os irmãos, porque não tem harpa. Bíblia. Eu encontrei 2 pastores de igreja que não tinham Bíblia. Me diga, como é que pode um pastor de igreja sem ter Bíblia? E eu perguntei para ele, como é que o irmão ensina na igreja, como é que o irmão prega na igreja? Ele disse, eu passo na casa do meu pastor, tiro o xerox de uma página da Bíblia e levo para casa para estudar e dou a palavra. Quando termino aquela página, vou lá e tiro outra xerox. Então eu comprei Bíblias para eles. Irmão, você vê de perto a pobreza material. Eram 8 dias de escola bíblica ali. Primeiro dia, só tinha feijão com arroz. Para todo mundo comer. Segundo dia, feijão com arroz. No terceiro dia, me faltou a paciência. Chamei o pastor, falei, pastor Nelson, né? Pastor Nelson, não vai ter carne, não vai ter pelo menos uma linguiça, alguma coisa assim para esses irmãos. Ele disse, pastor, tem condição não. Mas por que não tem condição? Ele disse, porque é muito difícil. Aí eu falei assim, mas não tem como a gente comprar carne? Ele disse, olha, carne aqui é muito caro. Agora a gente vai para a roça, fazenda eles chamam de roça. A gente vai para a roça, pode comprar um boi lá, ou um animal assim, e abater e trazer para cá. Aí eu disse, vamos lá. Eu tinha levado algum dinheiro, aí fui com ele lá. Cheguei, irmãos, com 3 mil reais, nós compramos um boi lá. 3 mil reais. E aí, o pastor mandou abater e preparou a carne. No terceiro dia foi que eles comeram carne. Acreditem vocês. Eu só não vou dizer aqui que Jesus batizou com o Espírito Santo na hora do almoço. Para não exagerar, né, pastor? Mas a alegria foi tão grande que a gente ficou impressionado. A Miriam tem vídeos, quem quiser peça a ela, vocês vão ver. Eles comendo, chorando. Né? Chorando, dizendo, olha, um dizia, faz 6 meses que eu não como carne. Outro faz 3 meses que eu comi carne quando eu abati um animal, não sei quando, assim. Né? Uma pobreza terrível. Agora, irmãos, 5 horas da manhã a igreja estava cheia, pastor Paulo, orando. Eu estava no primeiro andar, num apartamento do pastor. 5 horas da manhã a gente já não podia dormir mais, porque a igreja estava lotada. Eles orando, mas não é orando baixinho, não, é tudo clamando, gritando. Né? E eu ouvi muitos deles dizer, Senhor, abençoa a igreja no Brasil. Mas eu não posso ficar deitado num negócio desse. Eu tenho que me levantar. Né? Eu cansado. Mas é um povo que ora ainda como a gente orava antigamente. Como era, pastor José, antigamente? Chegava na igreja às 7h30, a igreja estava debaixo de poder, Jesus batizava o Espírito Santo ainda na oração. Quando começa a cantar os hinos das árvores, o fogo pega na igreja. Eu vi a igreja primitiva. Ouvir a palavra, eles não tem hora para ouvir a palavra. Pode entrar para meia-noite, a hora que for, não para. Por quê? A igreja vive lá essa questão aí de liberdade ou perseguição. Ou você é cristão ou é feiticeiro.
Só isso. Só isso. Você não anda 100 metros sem encontrar uma clínica com um feiticeiro. E as pessoas preferem ir ao feiticeiro do que ir para o médico. Porque o feiticeiro cura. Os feiticeiros curam. Homens terríveis. Eu tenho experiência para contar para vocês. Claro que a hora hoje não vai permitir, mas eu vou só contar uma para vocês. No último dia da convenção, me escalaram para pregar à noite, e o tema deles era Isaías 10:27, pastor Jesus. 10:27. A unção quebra o jugo. E aí, vocês sabem que a África ela tem mais de 100 dialetos. Mais de 100 dialetos. Né? Mas o Sena era o que predominava nessa região lá de Beira. Eu perguntei o intérprete que estava falando, né? Aí eu disse para ele, eu digo, olha, ele me traduziu em português para o dialeto. Né? Aí eu perguntei para ele, o que é jugo em Sena, no dialeto Sena? Ele falou, é mutulo, pastor, mutulo. Então eu já entrei com um tema assim, a unção quebra o mutulo. Aí ele chamou a atenção dele, né? Que era o dialeto deles, né? Jugo é mutulo. A unção quebra o mutulo. E comecei a pregar sobre libertação. Libertação. Eles têm um medo. Domingo passado, eu e a Miriam no sábado, né, participou de uma conferência, uma videoconferência com eles, e eu participei no domingo à noite. Eles nos chamam lá no vídeo e eu entrei e dei uma palavra. A maioria das pregações que eles querem ouvir é sobre libertação. Libertação. Porque eles trazem, pastor Eliseu, na cultura deles, que mesmo o crente ainda está debaixo de maldição. E eles têm medo daquela maldição deles. Eles têm medo daquelas orações. Eu fui pregar numa congregação e por trás da congregação tinha um centro espírita. E o pastor, com medo, chamou assim para mim, pastor Jairo, eu não queria lhe dizer isso, mas eu vou lhe dizer. O senhor está vendo esses batuques atrás? Eu digo, estou ouvindo. Isso é um centro aí de Umbanda e tal. E disse, olha, e eu quero dizer ao senhor o seguinte, peça a Deus graça, veja que palavra de ânimo, né? Peça a Deus graça, porque quando a gente começa o culto aqui, eles começam a bater lá atrás. E eles criam abelhas, eles criam cobra, e quando a gente começa o culto aqui, eles soltam as abelhas e as cobras para picar os crentes aqui. Se eles têm uma abelha lá, que se ela entrar aqui e picar qualquer pessoa, é 24 horas o cara é desmaiado. Misericórdia. Bom, oramos aí, eu tinha que pregar. Eu lembro que eu preguei o Salmo 121, foi a palavra que Deus me deu naquela manhã, né? E quando eu estava ministrando a palavra, o que é que entra no templo? Uma abelha. Uma abelha enorme, assim, passava em cima da minha cabeça, e quando vinha para o meu lado, vocês vão dizer, sai, não tem poder. Mas nessa manhã, os irmãos oraram, a igreja orou, nós repreendemos essa abelha, foi embora. 11 vidas aceitaram Jesus como Salvador, e nós detectamos 7 irmãos batizados com o Espírito Santo. A igreja muito fervorosa, muito animada, e as crianças tudo no chão, né, Miriam? Lá não tem banco, é tijolo mesmo, assim, tudo sentado no chão, aquela pobreza, mas tudo sedento de Deus. Eu peço até que vocês orem por aquele povo lá, né? É uma realidade que... Agora, a gente sente por um lado a pobreza, mas por outro lado vê a riqueza espiritual. Né? A riqueza espiritual. O Brasil enricou. Né? Nós somos ricos. Diga amém. Nós somos ricos. Quantas vezes você já comeu hoje? Quem já comeu uma vez hoje? Só uma. 2. 3. 4. 5. 6. Vocês estão comendo mais do que... Sabe quantas vezes eles comem por dia lá? Às vezes nenhuma. Esses irmãos lá animados, nenhuma. De 2 em 2 dias, as crianças vão para a igreja. Eu digo isso debaixo do sangue de Jesus, sem nenhuma glória. Mas foi algo que Deus colocou no meu coração. Nós sustentamos 200 crianças lá para alimentar essas crianças. Porque a gente viu cenas lá, pastor, que era de cortar coração. Por exemplo, na congregação que nós fomos, o pastor Ronaldo, ele cede feijão com arroz para ir lá, é prato top, né? É cardápio lá em cima, feijão e arroz. Então ele pega 200 pratos de plástico, coloca assim no chão e as tias na porta da congregação começam a contar. Menino é assim, né? Vocês sabem, né? Devido à guerra, né? Israel foi libertado de Portugal e naquelas guerras, então morreu muito homem, a quantidade de mulher enorme, ficou muito filho sem pai, e aquela situação toda. Então, muita criança,
Aí 200 crianças entrou. Aí, a tia ali canta hino, conta história bíblica, ora com eles, depois dá aquele pratinho de feijão com arroz e eles comem chorando. A gente viu que lá de fora tinha mais ou menos outras 100 crianças que não puderam entrar. E eu perguntei ao pastor, e essas que ficaram lá fora, ficam com fome mais um dia? As que estavam chegando já estavam com 2 dias sem comer, e as que não deu comer ainda ia esperar mais outro dia. Então eu senti muito aquilo ali, eu digo, meu Deus, a gente se sente incapaz, confesso a vocês. Você se sente incapaz, o problema é tão grande que você não dá conta. Não tem quem consiga resolver aquela situação ali, só um milagre de Deus, e eu diria, se a ONU, a Organização das Nações Unidas, se reunisse para fazer alguma coisa por aquilo ali, porque é uma coisa muito séria. A minha esposa estava lá do lado de fora com as tias e descobriu uma criança, mais ou menos de 1 ano de idade, que estava no braço da outra irmã. Eles carregam muito isso, criança assim no ombro, e estava desmaiada. Essa é a verdade. E já estava com mais de um dia sem comer, uma criança de 1 ano, não suporta, e a outra estava com ela desmaiada, e a minha esposa disse, não é possível, vou entrar e vou providenciar alguma coisa. Foi lá na cozinha, e a irmã disse, olha, a única coisa que tem aqui é caldo de feijão. E aí ela conseguiu lá um copo de caldo de feijão, abriu a boca da criança, colocou o caldo de feijão e a criança tornou a viver. Caldo de feijão, acreditem vocês. Quando vocês orarem, pelo menos apresentem aqueles irmãos da África, custaram o mesmo sangue de Jesus que nós custamos, vão morar no mesmo céu que nós vamos morar. Né? Mas, apesar de tudo isso, digo a vocês, povo crente, fervoroso, de oração, de sede espiritual. Né? Eu, quando ministrei sobre a unção, vou voltar ao Mutulo. Quando eu ministrei sobre o Mutulo, minha esposa estava lá comigo, ela teve um susto tão grande. No domingo à noite chegaram uns 30 feiticeiros no culto. Por quê? Durante a semana Jesus estava batizando, estava salvando, e eles tomaram conhecimento no domingo, vieram para acabar a reunião. Acabar no sentido de não permitir que acontecesse nada. E eles chegam com aquele turbante na cabeça, tudo vestido de branco, e ficaram lá atrás. E começou o culto, a gente viu, o pastor até apresentou, e eu fiquei ali, e digo, meu Deus, tem misericórdia. Ministrei essa palavra, a unção quebra, Jesus liberta, Jesus liberta, Jesus liberta. E não precisa aprofundar muito numa mensagem, é mostrar Jesus como libertador e preguei Jesus. E quando comecei a fazer o convite, uma jovem assim, de uns 25 anos, que era da feiticeira, veio à frente. Quando ela veio à frente, irmãos, pasmem vocês. Talvez, se alguém nunca viu isso, pesquise que você vai ver. Mas eu vi com meus olhos uma pessoa flutuar. Quando ela chegou na frente, irmão, para aceitar Jesus, eu estava num púlpito assim, mais alto do que esse aqui, eu com 1,95 m, e ela saiu do chão e subiu assim, ficou da minha altura, e disse, pare de falar no nome desse Jesus agora, com autoridade. E aí eu disse, eu não vou parar, porque o meu Jesus tem mais poder do que você. Você foi vencido na cruz do Calvário, você é um derrotado. E aí tive que pedir a Deus de graça e ministrar. Né? E a igreja levantou aquele clima assim, e ela flutuando. Os irmãos disseram, não, pastor, isso aqui é normal. Mas para mim não era normal. Né? Isso aqui é normal. Eu digo, normal? Eu estou aqui todo arrepiado. Nunca tinha visto um negócio daquele. Né? E é uma presença estranha. Você vê que a pessoa está endemoniada. Como é que a pessoa sai do chão assim e sobe? Né? 1 metro e pouco de altura. E aí nós repreendemos, começamos, irmãos, para a glória de Deus. Jesus libertou aquela moça. Ela desceu, quando ela desceu, eu desci com o pastor Ronaldo, né? Ficou como uma cobra no chão, a gente orando, ordenando. Quando ela desceu, que caiu, aí ela ficou como uma cobra, assim, andando na ponta das unhas, e a gente orando, repreendendo. Daqui a pouco ela foi liberta, eu peguei pela mão, levantei. Confesso Jesus como Salvador, eu confesso Jesus como meu Salvador. Digo, Jesus perdoou os pecados, Jesus perdoou os pecados. Dê o seu testemunho aqui agora. Por que é que você quer ser crente agora? Se eu quero ser crente, porque o Jesus de vocês foi maior do que o meu. Nós viemos aqui para acabar essa reunião, foi o testemunho dela lá. Mas desde que aqui chegamos, que estamos calados, ninguém consegue falar uma palavra, tem algo aqui diferente nesse lugar, que nos prendeu.
E eu quero aceitar Jesus. Aí eu disse, vocês que estão aí atrás, venham tudo em ser crente agora. Aí fez fila. 22 pessoas aceitaram Jesus. É uma guerra espiritual. Olha, por favor, quem nunca foi, quem nunca viu, não venha me dizer que não existe guerra espiritual, porque eu vou dizer que existe, pastor. Existe. Eu já vi crente aqui no Brasil dizer, eu não creio em guerra espiritual. Se você não crê em guerra espiritual, porque você nunca enfrentou. Você nunca enfrentou, agora respeite quem já enfrentou. Porque eu vi Satanás cara a cara. E ele se levanta mesmo para impedir. Agora, Jesus é maior. Glória a Deus. Jesus é maior. Jesus é maior e ele está em nosso lado. Ele está com ele. Vale a pena falar de Jesus, pregar o Evangelho. Então, meus amados irmãos, indo mais para frente, o diabo ele provoca situações, precisamos valorizar. Tentação versus provação está aí. Serei exposto à prova, tentação, peiragem, perseguição, aflição, por parte do mundo ou Satanás. Tentação vem por parte do mundo ou Satanás. Satanás pode usar alguém, mas a palavra usada é a mesma, peiragem. Agora, provação vem da parte de Deus. Provação vem para você crescer, para você ter experiências com Deus. E isso é algo maravilhoso. Então, meus amados irmãos, posso adiantar? Para a gente já ir para o final. Por último, o Senhor vai prometer a coroa da vida. Não temas o que há de padecer, vocês serão provados. Virá uma provação de 10 dias, mas ser fiel até a morte. Dar-te-ei a coroa da vida. Pede a mão de quem está ao seu lado e diga isso para essa pessoa, seja fiel. Se possível, até a morte. E você receberá a coroa da vida. Às vezes nós arrumamos qualquer desculpa para não fazer o que Deus pede. Por causa de luta, por causa de dificuldades. Mas a palavra de Deus para nós essa noite é essa: ser fiel até a morte. Se possível, custe a vida, mas seja fiel a Deus. Sirva a Deus, você vai ter uma coroa, a coroa da vida. Não é? Nada, nem a própria vida deve ser mais importante do que a nossa fidelidade a Deus. A palavra coroa, o grego Stéphanos, refere-se à coroa da vitória. Essa coroa só será dada aos vencedores. Vencedor, aquele que vencer. Ao que vencer. A palavra vencer aí, o vencedor é Nikon. Nikon quer dizer, aquele que for até o fim. Vencer não é somente vencer uma batalha, vencer uma etapa. Nikon aí, vencedor. Ao que vencer. É aquele que for até ao fim. Certo? Eu me lembro agora de uma história que li. A coroa da vida vem de Deus, não é o único que pode dar a vida. Eu li isso e marcou a minha vida. Uma Paralimpíada. Vocês têm ideia? Muitos aqui sabem, né? Que é uma Paralimpíada. É uma Olimpíada de deficientes, não é? Deficientes. Cadeira de roda, pessoas com aqueles pés mecânicos, e assim por diante, deficientes. E eu li sobre isso e me emocionei, e depois disso isso ficou servindo para mim, porque era uma corrida, né, de deficientes, né, cadeira de roda. E eles partiram todos do mesmo lugar. Né? Partiram, e um começou a sobressair aos outros, né, e a torcida, a plateia, né, aplaudindo. Vai vencer! E ele saiu na frente. E foi quando estava já perto da linha de chegada. O que aconteceu? A cadeira virou. E um deficiente, para se levantar e levantar a cadeira, ele não consegue. Né? E aí os outros que vêm atrás vão se aproximando, e a plateia está aplaudindo.
E lá vem todo mundo. Quando chegaram junto à cadeira, aí deu a mão ao outro, falou assim para os outros: não vai passar ninguém, vamos ajudar nosso companheiro. E aí eles se juntaram ali, não sei como, conseguiram desvirar a cadeira. E aí deram a mão um ao outro. Por favor, pastor Eliseu. Pastor, vem cá. Deram a mão, todos, uns aos outros, juntamente com aquele que tinha virado a cadeira. Vamos atravessar a linha de chegada todos juntos. Chegaram todos juntos, todos ganharam. Verdade moral da história. Só vale a pena chegar no céu se for junto. Eu não abro mão da alma de nenhum de vocês aqui. Para mim só vai ser importante eu chegar no céu se o pastor José chegar comigo. O pastor Jair chegar comigo, o pastor Paulo chegar comigo. Se cada um de vocês chegar comigo. Essa corrida para o céu não vai ter primeiro e nem segundo lugar. A coroa vai ser dada a quem for vencedor. Quem chegar no fim. Eu queria que você ficasse de pé essa hora. Nós vamos terminar essa aula de hoje, pastor Eliseu, fazendo uma oração um pelo outro. E dizendo para os nossos irmãos, para os nossos companheiros, só vale a pena eu chegar no céu se você chegar